Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com História Geral novamente, com dois assuntos bem poderosos. A Revolução Industrial e a Revolução Americana. A Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos da América. A Revolução Americana, eles gostam de chamar de revolução. Então, aqui nós temos os seguintes pontos: a independência dos Estados Unidos da América e a sua Revolução Americana, a luta contra a Inglaterra. As 13 colônias surgiram, cada uma com a sua característica, né? Vamos assim dizer. O norte sendo de colonização e povoamento, enquanto que o sul era de exploração. Então, dessa forma, essa colonização ali, no norte um pouco mais independente, sem tanto controle, enquanto no sul a coisa já era mais no esquema como aqui no Brasil, né? De exploração, plantation. Então, nós temos aqui a colonização inglesa na América do Norte, nas 13 colônias. A Inglaterra, no século XVIII, passou por alguns problemas econômicos. E aonde ela foi buscar melhores fontes, dinheiro para isso? Ela se envolveu num conflito, a Inglaterra se envolveu num conflito, a Guerra dos Sete Anos. Na Guerra dos Sete Anos, França contra a Inglaterra. Pelo quê? Disputas de áreas coloniais na América. Olha o Canadá, o jeito que ficou. Parte tem como idioma oficial inglês, a outra parte francês, devido a essas disputas desde aí da colonização. Então, o que faz a Inglaterra, a coroa britânica? Aumenta o controle exercido sobre as 13 colônias. De que forma? Impostos. Toda vez que o governo quer alguma coisa, ele faz o quê? Impostos. Ele estabelece aí o jeito que ele quer. Então, a Inglaterra vai aumentar os impostos. Quais? Lei do açúcar, lei do selo, tá? Vai se estabelecer ali com controle. Os colonos das 13 colônias ali, no futuro Estados Unidos, não tinham independência econômica e política. O que eles gostam de falar, autonomia. Eu desejo autonomia. Eu quero autonomia para poder tomar as minhas decisões, tá? Então, esse controle, esse aumento de impostos faz com que os colonos se revoltem, se estabeleçam, tá, em cima, e dessa forma gera alguns problemas. Quais, por exemplo, né? As leis intoleráveis, os atos intoleráveis. Então, houve a festa do chá em Boston, houve uma manifestação em que parte do carregamento de chá que pertencia a empresas inglesas foram jogadas ao mar. O que a Inglaterra fez? Fechou o porto de Boston, queria julgar os envolvidos e a ocupação militar de Boston, que era um dos principais, se não o principal porto ali das 13 colônias. Várias reuniões vão acontecer, até que no segundo congresso continental da Filadélfia, os representantes das colônias da América do Norte declaram independência, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em que agora guardamos essas verdades como óbvias, que todos os homens são criados iguais, que eles são dotados por seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre eles existe vida, liberdade e a busca da felicidade. Então se estabelece isso, só que a Inglaterra não aceita. São anos de conflitos, quase 7 para 8 anos de guerra, Inglaterra contra os Estados Unidos, contra colonos, até que a Inglaterra aceita a independência americana. Os Estados Unidos surgem como uma república federativa, o que vai influenciar grande parte do continente americano. Tá? O Brasil só vai ser influenciado no final do século XIX, quando é estabelecida a república aqui. A Inglaterra, os Estados Unidos, 1787, uma república federativa, divisão dos poderes. Até hoje, isso prevalece lá. Então, tem estado lá nos Estados Unidos que tem pena de morte. E tem estado que não tem pena de morte, porque eles é uma federação, cada um com praticamente sua constituição, suas próprias regras dentro dos Estados Unidos. Tá?
essa independência acaba influenciando outros movimentos, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira aqui no Brasil. Tá? É isso aqui, um mapinha mental do que foi essa independência dos Estados Unidos, o que, né, eles estabeleceram, o que eles pensaram como governo, como nação independente. Tá? Aqui outro ponto aqui, né, só para ressaltar o que a gente está falando aqui, panorama geral do que foi essa independência dos Estados Unidos. Bom, agora a Revolução Industrial. Então nós tratamos 1776, a independência dos Estados Unidos, para quem gosta de data, 1760, na segunda metade do século XVIII, nós teremos mudanças no cenário produtivo. Então nós temos aqui o seguinte, Revolução Industrial. Uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos aí, não tem 10 anos, a FUVEST perguntou o seguinte, que houve, todo bom estudante sabe que houve uma revolução industrial, mas como um ótimo estudante que você é, houve uma evolução industrial. Significa o quê? O que a FUVEST estava querendo perguntar? Perguntar que não foi uma mudança de repente, saiu as oficinas artesanais, as pequenas oficinas ali, e de repente surgiram as indústrias, foi uma revolução geral. Não, é gradativo isso, foi sendo mudado aos poucos. Então agora, cada funcionário vai ter sua tarefa específica. Então, ele não é mais dono daquela tarefa geral de fazer um produto, ele vai estar restrito a uma tarefa dentro da fábrica. Surgimento de duas classes sociais antagônicas, burguesia versus proletariado, sistema econômico, capitalismo industrial. Então, agora, nós temos as revoluções na Inglaterra, que mudaram o panorama político, deram condições econômicas, fortaleceram essa política e fizeram chegar a esse ponto da economia. Então, aqui o panorama das mudanças, né? O artesão que costurava, colava, pregava um sapato, por exemplo, agora não, ele só é responsável por uma função dentro da fábrica. Acabou. Ele é controlado pelo apito, controlado pelo seu tempo, tá? Então, é isso que está sendo mudado no panorama geral da Revolução Industrial na Inglaterra, que a Inglaterra é o primeiro país a vivenciar isso. Quais os motivos? Tinha dinheiro, a Inglaterra tinha dinheiro sobrando, acordos favoráveis, comerciais favoráveis, lei de cercamento, o que é isso? O pequeno proprietário expulso das suas terras, o grande proprietário aumentava as suas terras para a produção de lã, né, para o carneiro ali, para a ovelha. Mão de obra, hordas de pobres que circulavam pela Inglaterra iam para onde? Nas cidades em busca de oportunidades. Havia recursos aí como carvão mineral, né, o domínio do mar pela Inglaterra, e havia máquinas e invenções para essa indústria. Então, aqui é o consumo de algodão bruto, o crescimento aí ao longo das décadas, a produção de ferro fundido e o crescimento demográfico aqui, né, na Inglaterra ao longo da Revolução Industrial, aí a partir de 1760, aqui 1751. Então, né, o início dessa Revolução Industrial. Nós temos a Revolução Industrial, então, estabelecendo as regras, a produção nas mãos aí de uma pequena classe, quem é o burguês, proprietário dos meios de produção. Nesse momento, a exploração do trabalho infantil, da mulher, não se pagava nada às crianças, se pagava muito menos às mulheres, né, do que em relação aos homens. Longas jornadas de trabalho, então de 14 a 16 horas diárias, sem direito nenhum, tá? A luta de classes entre o trabalhador, o proletariado e a burguesia. O proletariado possui como único bem só mão de obra, e o proletariado, e o burguês é o dono das fábricas, terras e bancos. Meios de protestos, trade unions, que nós chamamos futuramente de sindicatos, a defesa dos interesses de um determinado grupo de trabalhadores, o cartismo, grupo de funcionários
de trabalhadores entenderam que era necessário trabalhar na política. Se nós somos a maioria da população, então eu quero participar da política. Cartismo, trabalhadores na política. Carta do Povo, exigência dos trabalhadores na política. E o mais importante que aparece assim bastante em vestibulares, etc., o ludismo, a quebradeira das máquinas. Há uns anos atrás, a Unesp perguntou: como forma de protesto, esses trabalhadores que quebravam as máquinas eram ingênuos ou eram verdadeiros revolucionários conscientes? Porque se você quebra a máquina, o que, que acontece? Se você quebra uma máquina, você está perdendo emprego. Ou você quebrou a máquina, você não fez uma forma de protesto, porque aquela máquina está te oprimindo, é uma máquina opressora. Então, o ludismo aparece bem em vestibular, tá? A Revolução Industrial mudou o meio de vida, produtos aí sendo assimilados, horário de trabalho, as cidades em função dessas fábricas, tá? Então, o que a Revolução Industrial mudou para o mundo? A economia, o modo de se pensar, de se organizar a sociedade, né, inglesa, e depois para outras nações em si. Muito obrigado, gente. Desculpa alguma coisa.